Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série de Vim. E hoje a gente vai falar de um aspecto muito importante do Vim, que é a customização. Então até agora a gente falou aí como usar alguns comandos básicos e etc, mas quando a gente for realmente fazer algum projeto no Vim, é bom a gente deixar ele de uma maneira mais eficiente ali, com cores, customizar alguns atalhos ou até customizar algumas coisas que o Vim pode fazer automaticamente para você. Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem, vou compartilhar aqui minha tela e uma das coisas que são muito interessantes assim no Vim é a capacidade de customização que ele tem. Então dá para você fazer basicamente tudo no Vim, né? Existem diversos plugins, diversas configurações, enfim, e o Vim por si só já tem bastante coisa que a gente pode customizar. Eu gosto de usar o Vim de uma maneira bem básica, assim, mas eu sei que vocês podem gostar de outras funcionalidades ali. Então, vou falar mais ou menos como que funciona essa customização. Bom, o básico do básico da customização do Vim é um arquivo chamado VimRC. Esse arquivo VimRC, ele está na sua home, né? Então, estou aqui na minha home, eu só dar CD aqui, por exemplo, e aí eu consigo acessar esse arquivo em .vimrc. Tá? Se não tiver, você pode criar esse arquivo. Como eu tenho aqui, né? Esse daqui é o meu arquivo VimRC. Então, ele é bem basicão, como vocês podem ver. Mas é o básico de funcionalidade que eu preciso para criar os meus projetos, né? Então, coisas bem simplesinhas aqui que eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Então, esse arquivo, toda vez que o Vim ele abre, ele verifica se esse arquivo existe. E se ele existir, ele vai rodar esse script aqui, nessa linguagem do Vim aqui, nesse Vim script que chama. Então, existem parece uma programação mesmo, mas a gente pode criar variáveis aqui, né? Setar atributos aqui também. Então, esse daqui é o Vim script, né? Tudo que tiver aqui, ele vai rodar antes de executar, e aí ele vai colocar todas essas configurações que você colocou aqui da próxima vez que você abrir o Vim, beleza? Algumas dessas coisas você pode até ir testando com o Vim aberto, né? E aí você, para deixar permanente, né, essas modificações, você pode deixar aqui no VimRC. Caso você não tenha na home, ele vai procurar em outro lugar. Então aí depende do seu sistema operacional e tal. Mas na home é o lugar aqui que você é o mais indicado para você colocar, porque ele é customizado por usuário. Então se tem mais de uma pessoa utilizando aí, né, o computador, cada um pode ter a sua configuração ali, ele vai carregar a configuração de cada usuário de forma independente, né? Então se está num servidor, alguma coisa assim, né, que tem vários usuários ali, então cada um pode ter o seu VimRC. Beleza? E para você utilizar isso, é basicamente copiar esse texto, né, nesse arquivo VimRC. Então é muito fácil você, se você tiver em outro computador, né, importar suas configurações do Vim ali para o Vim da outra máquina. É muito simples, é só copiar esse arquivo, tá bom? Bom, esse é o basicão. Então tem esse VimRC. E aí tem uma parte um pouquinho mais avançada, que é caso você queira instalar plugins ou instalar algum sintaxe highlight de outra linguagem. Aí você vai ter a pasta .vim. Nessa pasta .vim tem algumas outras coisas, né, que o Vim carrega ali, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a sintaxe do W, né? E do OpenSCAD, por exemplo. Então, aqui é a minha linguagem. Tenho aqui, eu criei esse arquivo de sintaxe aqui, né? É bem parecido, inclusive, com o Python, né?
Então a gente adiciona aqui as keywords e tal, nessa linguagenzinha aqui do Vim, né? Isso daqui é tudo regex, né? Então você coloca uns regex aí e etc. e fala o que vai ser cada coisa. E aí você define as cores aqui do que vai ser. É bem simplesinho aqui. Então você pode customizar, né? Eu criei minha própria linguagem, então eu criei o meu próprio visualizador ali, né? Minha syntax highlight. Então nessa pasta vão ter todas esses arquivos, né? Esses plugins e etc. que eles vão carregar junto com o seu Vim, tá? Então se você quiser funcionalidades a mais, você pode instalar elas aqui. E aí você pode instalar de uma maneira manual, ou você pode instalar com um gerenciador de pacotes, tá? Mas isso fica aí para outros vídeos, tá bom? A gente vai focar aqui nesse vídeo no VimRC. Bom, então vamos lá. Para o VimRC, eu vou abrir aqui o meu VimRC, que depois eu vou compartilhar lá no GitHub. Mas basicamente o que eu coloquei aqui é para eu utilizar o mouse, então eu uso isso para copiar algumas coisas e colar com o mouse. Acho conveniente. Isso daqui é para colocar indentação, né, em 4 espaços, para ele indentar automaticamente. Então toda vez que eu pulo uma linha, ele já faz a indentação. Para eu usar o TF8 como padrão, para ele usar o clipboard ali, né, para eu ter acesso ao clipboard do sistema. E essa parte aqui é para eu voltar no mesmo local que eu saí do script. Então eu estou dentro de um arquivo bem grande, né? Aí a última vez que eu entrei nesse arquivo, eu editei a linha 600, sei lá. E aí eu saí desse arquivo. Quando eu abrir esse arquivo, ele vai me deixar na linha 600 ali. Então é bem conveniente, né? Esse scriptzinho faz isso. Isso daqui é para ele salvar também os folds, né? Eu não expliquei ainda o que é um fold, mas basicamente você pode dobrar, né? Ou sumarizar uma parte do código, né? Então, por exemplo, você tem uma função e aí você pode colapsar essa função e deixar só a definição da função, né? E o código ficar omitido ali. Então, é uma maneira de deixar sumarizado ali o seu código, né? Para códigos grandes ali, APIs e tal. E esse último aqui é o comando para você deixar essa sintaxe, né, ligada, né, essa colorização da sintaxe, né? E aí você pode também mudar o esquema, né? Então, só dar um exemplo aqui, né? Coloquei color scheme, por exemplo. E aí a gente pode colocar um outro aqui, por exemplo, desert. Então, você pode explorar aqui, né? Se você for apertando o tab aqui, ele vai mostrando os tipos que tem aqui, né? Sei lá. Tem esse aqui e assim por diante. Ou você pode colocar aqui um set wild menu. E aí, quando eu colocar o color scheme aqui, ele já mostra todas as opções aqui, né? Então, sei lá, vou ver se aqui parece aquelas configurações de BIOS, né? Meio esquisito. Enfim, você pode deixar aí da maneira que você achar melhor e customizando. Você pode customizar essas cores, enfim, dá para customizar tudo aqui, né? Bom, então esse daqui é o basicão, é o meu arquivo aqui VimRC que eu uso para fazer todos os projetos aqui, as aulas, os vídeos, etc. E eu vou deixar aqui no GitHub do canal. Então eu vou já fazer o upload aqui. E aí vocês podem entrar lá no repositório aqui do GitHub do canal, /l-vinrc, e aí vocês vão ter acesso ao meu VimRC. Então, se vocês quiserem começar a explorar essas configurações, tem aqui esse VimRC, e aí vocês podem só copiar isso daqui, criar esse arquivo VimRC e vocês já vão ter essas configurações, tá bom?
E vocês podem explorar também, né? O Vim é interessante porque cada um faz de um jeito e o pessoal gosta de compartilhar os Vim RCs, né? Igual eu estou fazendo aqui. Então, tenta explorar aí outros Vim RCs, né? E aí depois a gente pode até falar de alguns plugins, né? Que facilitam a vida, né? Alguns Vim RCs já vão vir com algumas configurações mais avançadas aí de plugins e tal. Então vocês podem ir explorando aí e a gente pode ir evoluindo nessa customização, beleza? Bom, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.